Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, por esse momento. E eu te peço, em nome de Jesus, me capacita, ó Deus, nessa manhã, para falar com a tua igreja, a tua amada igreja, Senhor. Me capacita a transmitir, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, a todos nós que aqui estamos, Senhor. Eu também, Senhor, porque também sou ovelha, antes de ser o ministro, o pastor, a ferramenta que o Senhor usa, eu sou ovelha também. Todos nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Todos nós precisamos do teu conselho. Portanto, fala conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, a tua direção, o teu alento, ânimo para o nosso coração. Aquela palavra, Senhor, que nos exorta a nos mantermos firmes, perseverantes, um povo que não retrocede, não desiste jamais, em um nome de Jesus. Assim eu declaro, todos que estão aqui, nessa manhã, em um nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Você é mais que vencedor, um amado, um escolhido, uma pedra viva. O título da mensagem de hoje, que vamos compartilhar, chama-se Suporta as Aflições. É o nome da reunião de hoje. Suporta as aflições, abençoado. Suporta, não desista, não fuja, não retroceda, em um nome de Jesus. Todo homem ou mulher de Deus vai passar por aflições, por provas de fogo, por lutas, por tribulações. As aflições existem, abençoados. E como existe, você que me ouve sabe muito bem o que eu estou dizendo, e quem está aqui também sabe disso. Existem. Tanto existe que Paulo disse para Timóteo o seguinte. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5. O que nós vamos ler aqui é um conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. E que hoje é para mim e para você. O que nós vamos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. São palavras, são conselhos para mim e para você. Para todos nós, quem está me ouvindo agora, acompanhando essa transmissão, muito bom dia. Essa palavra também é para você. Esse conselho também é para a sua vida. Quando os meus olhos bateram nesse verso, eu não consegui esquecer. Ficou no meu coração essa palavra que nós vamos ler aqui. Foi a última evidência do tema da semana passada. Não seja indiferente para com Deus, que não é indiferente com você. Foi a última passagem bíblica que a gente meditou. E quando os meus olhos bateram nessa evidência, foi daí que nasceu o tema de hoje. De estar meditando na palavra de Deus. Deus me deu esse alimento para passar para todos vocês. E começa assim, ó. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, ser sóbrio. Amém? Amém. Ser sóbrio em algumas coisas, em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho
de um evangelista, cumpre cabalmente o teu que abençoado? Ministério. Eu vou ler uma vez mais. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Aguenta. Todo ser humano, todo cristão, todo servo, todo discípulo, pastor, é provado. Todo aquele que serve a Deus passa por aflições. Aquele que está servindo ao Senhor. O fato de servirmos a Deus, nós sofremos muitas coisas. Perseguição, indiferença das pessoas, as pessoas se afastam de você. Tem pessoas que nem te convidam mais para ir na casa delas, porque você passou a servir a Deus. Chama você de crentinho. Ah, agora lá é crente. Ele agora é crente. Não chama não, para festinha não. As pessoas nos tratam com indiferença, com preconceito. Um pastor, então, passa por isso e muito, preconceito. Se você fala que é pastor, hoje em dia, as pessoas já olham atravessado. Ó, olha ali, ó. Olha ali, olha ali. Aquele lá é pastor, é ladrão. É 171, ó. É ladrão aquele ali. Ladrão. Essa palavra também é para mim, abençoado. Porque todos nós passamos por aflições. Eu também passo por aflições. Situações como essa, da gente pregar o reino de Deus e as pessoas chamar você de ladrão o tempo todo. E de outras coisas mais feias. E Deus está dizendo aqui, suporta. Deus, Ele traz provisão. Tanto para mim como para você. Aguenta, suporta. Confie em Deus nessa situação que você está passando em nome de Jesus. Porque esse Deus vai nos dar recurso para vencer. Você recebe? Se você está passando por tribulação, por um momento de grande aflição na sua vida, grandes maravilhas Deus tem para você. E para mim, eu recebo. Mas você precisa suportar. Foi o conselho que Paulo deu para o pastor o quê? Timóteo. Suporta, Timóteo. Eu tenho passado por muitas coisas, você também vai passar. Mas suporta. No reino de Deus a gente tem que suportar. E congregar abençoado é algo que não pode faltar na sua vida. Ouvir as mensagens, porque é isso que vai lhe trazer vida. É isso que vai lhe trazer força. Alívio para a sua vida, para a sua alma. Veja que quando você congrega, alimenta o seu espírito, você sai daqui com o seu coração aliviado, renovado, porque Deus nos dá força. Amém? Ânimo no nosso coração, porque nós temos uma carne que fala muito. Para de orar, não vai acontecer nada, não vai vir nada. Há quanto tempo você pede por essa situação? Aí a carne fica matutando para você somar. Quanto tempo que você pede? Para de orar. Sai dessa igreja. Desiste. Vai embora. Sai de lá. Não vai haver solução não. E é nesses momentos que a carne milita e fala tanta coisa, que o seu lado sóbrio tem que operar, tem que funcionar. Amém, abençoado? Amém. Me recebo firme. É o que Paulo fala aqui, ó. Tu, porém, sei o quê? Sóbrio em todas as coisas. A carne está falando tanta coisa, mas eu me recebo firme, Senhor. Ela está falando para mim sair da igreja, para mim desistir, parar de orar, porque não vai vir o que eu estou precisando. Parar de ser fiel, não ter mais compromisso com nada. Mas eu me recebo firme. Eu vou esperar em meu Deus. Amém? Vou me manter na palavra. Eu vou fazer o que Deus me deu para eu fazer nessa graça, com dedicação. Se Deus te confiou algo aqui para você fazer, faça Ele, faça bem. É como diz aqui a conclusão do verso. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Faz com amor e faz bem feito. Olha para o autor da tua salvação.
Confia no Deus que você está servindo. Amém, abençoado? E ser sóbrio. Uma pessoa tranquila, que espera em Deus. Não se esqueça de agir com a mente de Cristo nas coisas. Ser sóbrio. Você solteiro, um ponto importante, seja sóbrio. Você que me ouve agora, ser solteiro, seja sóbrio. E você aqui também, em nome de Jesus. Não se envolva pelo dinheiro, pelo interesse, pela aparência, pela carne da pessoa. Tenha prudência. Você tem que se relacionar com uma pessoa, se envolver com alguém, porque você ama. E não por aquilo que ela tem. Se for por interesse, você vai colher muitas amarguras em sua vida, abençoado. Uma pessoa que se envolve por interesse, se relaciona por interesse. Bom, eu vou me juntar com esse homem porque ele tem casa própria. Aí eu paro de pagar aluguel. Que coisa feia você, mulher, numa situação dessa. Você vai se envolver com um homem porque ele tem casa própria e tem um carro e ganha 4 salários. Aí você não vai ter mais preocupação com compra de supermercado, com conta de água, só por isso. E a felicidade. E o amor. Ah, não precisa não, pastor. É tendo comida e dinheiro já está bom. Misericórdia. Você vai colher tanta amargura, tanto sofrimento, que é um casamento vazio. Se não tem amor, abençoado, cedo ou tarde ele vai encontrar outra pessoa lá fora, vai te trair. Porque não tem amor no casamento? É tudo por interesse? Não tenha pressa. Se relacione. Você que está solteiro, por amor. Isso é muito importante. Não tome decisões na sua vida amorosa na pressa. Se Deus está me usando para falar sobre isso, é porque a sua vida necessita ouvir essas coisas. Você que está aqui e você que está acompanhando essa transmissão. Não se envolva porque as pessoas estão apressando você. Existe disso também. Pessoas que ficam apressando a vida das outras. Quando que você vai casar, hein? Aí quando você casa, quando que você vai ter seu filho, hein? Aí quando você tem filho, quando que teu filho vai casar? Aí quando teu filho casa, quando que teu filho vai ter neto? Vai dar um neto para você. Uma cobrança sem fim. Então a gente não pode se relacionar, você não pode se envolver com um homem, se relacionar com uma mulher, porque as pessoas estão te apressando. Você tem que se envolver com a pessoa certa, com o homem certo, com a mulher certa. Eu não estou falando da pessoa perfeita, porque nós somos imperfeitos na carne. Não existe ninguém perfeito. Mas existem pessoas certas para a gente se relacionar. E Deus, Ele mostra, Deus dá sabedoria para a gente ter uma pessoa certa na nossa vida. Que queira andar no mesmo compasso de fé que estamos hoje. Em um nome de Jesus. E quem tem foco, determinação, toma posse. Toma posse em um nome de Jesus. E eu recebo você nessa determinação. Sóbrio em todas as coisas. Nas suas aflições, não vou desistir. A carne está falando tanta besteira na minha cabeça, pastor. Tanta besteira na minha cabeça. Mas eu vou me manter na palavra do Senhor, chamando à existência o serviço angelical. Me recebo com a mente de Cristo ativada. Sóbrio na sua vida de solteiro e nas outras demais áreas da sua vida. Sóbrio, abençoado. Seja uma pessoa calma, tranquila. Não tome decisões na fúria, na raiva, no ódio, que vai só piorar. Deixa a poeira baixar para depois você conversar com aquela pessoa. E quase acaba em morte. Pastor, puxaram a faca, aí eu segurei, aí depois falaram que ia pegar um revólver não sei aonde, aí eu fechei as portas todas de casa, foi um maior desespero, foi uma maior confusão. Então, nós temos que ser sóbrios, chamar a existência, manter a calma, ativar a mente de Cristo, pedir a proteção de Deus, a ministração de anjos, nessas aflições em nome de Jesus. Elas existem. E todo homem ou mulher de Deus vai passar. E nós temos que ser perseverantes. Esperar
a resposta, a solução que Papai Deus dá, porque Ele honra aquele que confessa com a boca e crer no coração. Porque mais do que falar, você tem que crer naquilo que você confessa. Uma outra evidência importante que eu quero compartilhar nesse tema, suporte às aflições, está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos a essa leitura, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13. Olha só, que palavra poderosa, importante para as nossas vidas na manhã de hoje. Suporta as aflições. E começa assim a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, colocando na sua cabeça, na sua determinação, as coisas de Deus abençoado. É cingir. Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja o quê? Sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja. Deus nessa manhã está dizendo, espera na minha graça, porque ela tem poder de vos edificar. Ela tem poder de trazer existência às coisas que você precisa e tirar você das suas aflições, abençoado. Espera. Como é difícil, pastor, esperar. Eu sei. Eu também estou num corpo de carne. Tem situações na nossa vida que queremos a solução logo, a resposta logo, a solução naquele momento. Eu também estou num corpo de carne. E eu entendo você. Eu sei que é difícil, mas temos que viver isso. Espera. Confia na palavra da graça que você está recebendo aqui. Que não é minha, que não é do pastor Heraldo, que não é de nenhum homem lá fora. É a graça de Deus. Espera. Abençoado, isso é consolo para a nossa vida, ao mesmo tempo que nos exorta. Você tem que esperar, meu filho. Você está recebendo a minha palavra, tem que confiar mais nela. Isso me fez lembrar José. Daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Quanto tempo ele não esperou para sair daquela situação de escravo para governador? Ele passou por muita coisa, abençoado. Muita coisa. E Deus não tirou ele daquela aflição. No entanto, ele diz que Deus prosperou ele na aflição. O meu Deus me prosperou na terra das minhas aflições. Daqui a pouco a gente chega lá. Ele reconhece isso. Deus não tirou, não. E ele foi jogado no buraco, e depois vendido como escravo. E o tempo que ele ficou como escravo, deve ter sido uma situação muito difícil. De muita dor, de muitas lágrimas. Você ser vendido pelos próprios irmãos. Você ser maltratado pela sua própria família. Isso dói. Não dói, abençoado? Então, a gente tem que esperar em Deus. Chega uma hora que Ele coroa a nossa vida. Ele honra a nossa vida, os nossos caminhos. Então espera. Ponha a palavra na tua mente, como diz aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. Na luta, nas provas de fogo, nas aflições, põe a palavra na tua mente, abençoado. Eu vou esperar na tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, não vou desistir. Deus vai me dar uma saída. Eu vou continuar orando, eu vou continuar perseverando, determinando, pedindo pela vida do meu filho, para que ele seja iluminado, para que ele deixe de ser um filho ignorante comigo, que me maltrata dentro de casa, que vem com 4 pedras na mão, sempre, pastor, sempre me maltratando, mas eu recebo que isso vai mudar. Recebo a minha saúde, recebo a minha prosperidade, recebo o meu emprego, uma outra porta se abrindo, Senhor. Recebo, meu Deus, teus anjos ministrando. Determinação, abençoado. Cingindo o vosso quê? Entendimento. Eu não vou desistir. Eu vou seguir firme com o meu congregar. A carne está falando para eu dar uma parada, para eu dar um tempo, mas não vou dar tempo. Se estando na graça, servindo a Deus, eu já estou passando pelo que eu estou passando,
pior vai ser se eu me ausentar disso aqui. Aí é que a minha carne vai me angustiar ainda mais, me deixar mais preocupado, mais tenso, mais carnal, vai me levar para a depressão, o meu corpo vai adoecer ainda mais. Abençoado, a palavra é remédio para a nossa vida. Veja que quando você adentra aqui, só de você louvar a Deus, você já começa a sentir um alento, o conforto do Espírito de Deus dentro de você. Porque o louvor é uma oração. E quando vem a palavra, você já estou reinando em vida. Quando vem a palavra encontra o campo bom para a semente ser plantada. Porque seu coração está aberto para receber, você louvou a Deus, você conversou com Ele. Então o coração está aberto para receber a semente. E só traz alívio para você. Crescimento espiritual. Então, suporta as aflições. Tenha fé, confiança. E nesse momento da espera, uma outra coisa, você precisa entender que está aqui em Romanos. Vamos a mais essa evidência. Capítulo 10, a partir do verso 9. Romanos 10, 9. E começa assim a palavra de Deus aqui no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 10 é o capítulo, a partir do verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Salvo do sofrimento, salvo para reinar em vida, salvo das aflições, porque no tocante ao seu Espírito, o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, já nos salvou. Mas precisamos nessa vida ser salvo do sofrimento, do inferno que é aqui embaixo, como diz o salmista, do inferno que é aqui embaixo, pelas muitas coisas que a gente passa, enfrenta aqui. E ele segue dizendo, Paulo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Olha para mim, envergonhado. Você não vai se decepcionar. Você não está perdendo o seu tempo. Agora eu quero chamar a sua atenção para o começo do verso 9. Uma vez mais. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Não é só falar, sair falando, não, abençoado. Você tem que crer que Deus existe. Amém? Você tem que crer que Deus existe. Porque para acreditar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você tem que acreditar que Deus existe. Crer que Deus existe, que milagres existem, abençoado. Não é só falar ou conhecer os mistérios que mostra que você crê em Deus, não. Não é só sair falando abençoado, pedra viva, e ter o conhecimento de alguns versos decorados na Bíblia que mostra que uma pessoa crê, não. Porque tem muitas pessoas que falam o nome de Deus, diz crer em Deus, mas que não crê no coração. Ela fala, ela tem versos decorados, até se exibe, né? Para mostrar que sabe mais do que você. Mas, no entanto, aquilo que sai da boca, a pessoa não crê no coração. E a gente tem que crer no coração. É esse crer, é esse confiar que salva a minha vida das aflições deste mundo, desta vida. Tem abençoados que falam, mas no coração não há confiança. E por não haver confiança, está tendo uma vida muito ruim, cheia de problemas. Você tem que aprender a confiar, mas confiar mesmo, que Ele supre as suas necessidades. É você entrar nos lugares, como por exemplo,
conectado, a sua mente conectada em Deus. Isso mostra que o que você confessa, você está crendo no coração. Porque tem muita gente que diz que crê, tem muita gente que diz que é crente, mas não crê no coração. Paulo até pregou para os hebreus. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Tinha muita gente na igreja confessando o nome de Deus, o idioma, mas não estava crendo no coração. Tem pessoas que declaram, mas no coração não acredita, não confia. Ah, me receba em saúde, mas no coração duvida. Ela não acredita que vai acontecer a cura. Ah, eu recebo os anjos ministrando, que vai aparecer um emprego na minha vida. Mas no coração ela não acredita nisso. Eu recebo que eu vou sair dessa situação. Mas no coração não acredita. A boca confessa, mas o coração duvida. O coração, por dentro, a pessoa não acredita que Deus proverá. Então a tua mente tem que estar ativada, abençoada. A mente de Cristo, você conectada em Deus. Me receba em saúde perfeita. E creio, Senhor. Creio que o Senhor existe e pode me curar. Que o Senhor pode usar esse médico ao meu favor. Eu creio em nome de Jesus. Fé abençoada. Fé que Deus proverá. Amém? Fé que Deus proverá nas nossas aflições. Se você reparar na Bíblia, muitas mulheres e homens de Deus passaram por muitas aflições, por provas de fogo, e eles tiveram fé em Deus, acreditaram que Deus existe. Davi acreditou que Deus existe. Jacó, Moisés, aquela Ana, que foi muito humilhada, muito maltratada, por ser estéril. Mas ela acreditou no poder de Deus. Deus existe. E se tornou mãe do profeta Samuel. Então veja, muitas pessoas na Bíblia passaram por aflições. Daniel na cova dos leões. Mas observa o texto e o contexto. Mesmo dentro daquele buraco, cercado por leões, ele estava crendo que Deus existe. Aqueles homens que foram lançados na fornalha de fogo, crendo que Deus existe, foram livrados. José foi um também, que de filho de Jacó veio a ser escravo, vendido pelos seus irmãos. No entanto, suportou toda aquela aflição e se tornou governador do Egito. Ele teve que suportar toda aquela aflição. Os irmãos lançaram primeiro ele num buraco, depois venderam como escravo. Deus o tirou daquela situação? Não. Ele teve que passar por tudo aquilo. Deus não tirou, não. Ele teve que suportar aquela aflição. Tem situações na nossa vida que logo saem. E outras, elas permanecem. A gente só supera muito tempo depois. E a gente tem que ser perseverante para superar esse muito tempo depois. Amém. É por isso que lá em Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 52, olha, vai ser colocado aqui no telão. José disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, Deus não tirou a aflição. Deus fez ele prosperar naquela dificuldade. Nessa dificuldade que você está passando, você vai prosperar. Diga, eu recebo essa palavra. Deus vai mostrar a solução, abençoado, vitória, uma saída, um milagre, prosperidade. Aí, nesse lugar de muita luta, nesse lugar de muitas aflições, você tem que aprender a perseverar. O que não pode é você fugir, é você desistir. Ele reconheceu, está aqui, ó. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas ele teve que esperar em Deus, viu? Ele teve que suportar, ele teve que aguentar tudo que ele passou, abençoado. Imaginou você dentro de um buraco, jogado. Vem a noite e aquela escuridão, sem água, sem comida, abandonado pela sua própria família. E tudo começou porque José era o mais amado pelo pai Jacó.
o mais amado. E por causa disso, os outros irmãos passaram a ter ódio dele. Ódio. Isso às vezes também acontece no trabalho. Você que me ouve. O patrão começa a gostar de você, do seu trabalho, e começa a nascer no coração de algumas pessoas inveja, ódio. Suporte essa aflição. Tenha confiança em Deus. Assim como José foi guardado, livrado, coroado, Deus deu recursos para ele vencer, esse mesmo Deus também vai dar para você que me ouve agora. E para você que está aqui em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 37, verso 4, vai ser colocado aqui também no telão, ó, Gênesis 37, a partir do verso 4. Anote aí, você que acompanha essa transmissão, é um repasse que eu estou fazendo aqui, um breve relato acerca de José, muito importante. Olha só, por causa disso, ó, que ele passou a ser odiado pelos irmãos, ó. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Havia inimizade, ciúme, intriga, ódio. Que coisa, hein? Aí ele resolveu falar do sonho, verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Inveja. Porque José chegou para ele e falou, olha, eu tive um sonho que o meu feixe ficava de pé e os demais se inclinavam para o meu feixe. Aí os irmãos falaram assim, então quer dizer que nós vamos nos inclinar para você? Você vai reinar sobre nós? Mas nem morto você vai ver isso, José. Porque antes disso a gente vai te jogar num buraco. Você vê, né? Então tudo isso aconteceu. Detalhe, só que Deus, nisso tudo estava com quem? Com ele. Ponto importante. Deus estava com ele, abençoado. No deserto que ele estava enfrentando. Tem desertos que Deus não tira. Ele permite passarmos. E lá na frente nos dá a provisão. Essas aflições de José estavam no controle de Deus. E ele, o próprio José, depois entendeu isso, na evidência de Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 8. Coloca aqui também no telão, para remir o tempo. Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 8. Assim não foste vós, ele falando para os irmãos, para a família, para o pai. Assim não foste vós que me enviaste para cá. E sim quem? Deus. Que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Quem me pôs nessa situação, e depois me pôs por escravo, foi Deus. Nunca vem algo na nossa vida que a gente não possa suportar. E que não esteja no controle, na permissão, na soberania de Deus. Foi o caso de José. Deus era com José. Olha só o capítulo 39 de Gênesis. Esse repasse é muito importante. 39, a partir do verso 1 e 2. Começa assim, Gênesis 39, 1 e 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com quem? Com José. Que veio a ser homem o quê? Próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Então, é como ele mesmo disse, no capítulo 41, né? Verso 52. Uma vez mais, o 41, 52. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Está aqui, ó. É nesse trabalho,
é nesse emprego, é nesse serviço por conta própria, que Deus vai prosperar você. Grandemente. Vai abrir oportunidades de crescimento, de tudo para você. É só você confiar. É só você viver o tempo da espera com paciência. Seja tranquilo, calmo. Sede sóbrio. Não esqueça do que a gente aprendeu no início. Eu me faço entender, meus irmãos. E para a gente terminar, Davi chegou à seguinte conclusão, porque foi um homem que passou também por muitas aflições. Saul queria matá-lo, porque Deus havia escolhido ele a rei, o futuro rei de Israel. Problema na família também com o filho, que se rebelou contra ele. Debilidades na carne, porque nós temos um corpo imperfeito. E muitas outras situações. Mas ele chegou a uma conclusão que eu recebo você entendendo, em um nome de Jesus. Se você não entender hoje, eu recebo que você vai entender amanhã ou depois. Abra no Salmo 119, a partir do verso 71. Olha que palavra poderosa, abençoada para a gente aqui no Salmo 119, a partir do verso 7:1. Foi-me bom ter passado pela aflição. Por isso que é importante suportar, porque lá na frente tudo vai redundar para muitas glórias a Deus. Experiência com Deus você vai ter, abençoado, nesse deserto todo aí. José teve uma experiência com Deus tremenda. Eu recebo você também tendo. É o momento que a gente se aproxima mais de Deus, conversa mais com Ele, a gente vê o poder dEle na nossa vida, Ele enxugando as nossas lágrimas, nos consolando, tirando a dor, e você, meu Deus, Deus existe mesmo. Eu estou tendo uma experiência linda com Ele, pastor. Porque ninguém sabe o que eu passo na minha casa, na minha vida, a situação financeira que eu levo, a dor que eu carrego nos ossos, na carne. Ninguém sabe, pastor. Só eu sei a luta que é com esse marido, a dificuldade que eu tenho de ver esse filho nos vícios, nas drogas. Ninguém sabe, pastor. Eu estou tendo experiências maravilhosas de ver o poder de Deus agindo nisso tudo. Eu recebo você tendo esse entendimento que vai se concluir aqui. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus o quê? Decretos, a tua palavra, o teu conhecimento, a tua sabedoria. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Lei de Moisés ou vontade de Deus? Vontade de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Foi-me bom, Senhor. Davi celebrou aqui a dor, as angústias que ele passou, as lágrimas que ele derramou, as perseguições que ele sofreu. Foi bom ter passado por tudo que eu passei. A gente passa e as tribulações sempre nos ensinam algo. Você já percebeu isso? Você passa por uma porção de coisas na vida e lá na frente você começa a matutar com os seus botões, né, como diz o outro. E você é... Graças a Deus que eu não casei com aquele homem. Graças a Deus que eu não me envolvi com aquela mulher. O pior que tenha sido aquela situação que eu passei, sabe? Não deu certo, mas preparou a minha vida para agora eu ficar mais atento de querer o melhor na minha vida. Me envolvi com uma pessoa errada, pastor, com um homem errado, com a mulher errada, mas serviu de experiência. Eu não ser tão bobinho, tão bobinha, como eu fui em anos antes, lá atrás. E agora, me relacionar, ser sóbrio, me relacionar com uma pessoa certa. Uma pessoa que também queira servir a Deus. Porque lá no passado, ó, eu não dei tanta importância para esse detalhe, eu sofri para chuchu. Então, tudo que a gente passa, até o passo errado que a gente dá na vida, serve para nos ensinar que a gente não deve passar de novo por aquele mesmo caminho. Não, eu já fiz esse caminho aí, eu chorei a beça, sofri demais. Não faço ele de novo não, não passo por ele de novo não. Então foi bom ter passado pela aflição. Davi celebra, ele tem esse entendimento abençoado. Você tem mais experiência com Deus, você se aproxima dele, não é verdade?
você aprende também que a aflição não dura uma vida inteira. Quantas coisas você já passou na vida e você achava que aquilo não ia acabar? E acabou. Passou. Você chorou tanto. Você pensava que aquilo não ia ter um fim, aquele sofrimento. Passou. Tem outras coisas que você está aí perseverando e você vai suplantar também, vai passar. Em nome de Jesus. E esse é o entendimento que Deus quer colocar hoje no seu coração. Suporta, aguenta as aflições que você está enfrentando, passando. Porque todo cristão, todo ser humano, todo crente, todo discípulo, pastor, colaborador, passa. A aflição existe na vida de todo mundo. Suporta, aguente, confie, espere na graça que você está recebendo, como você aprendeu na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Espera. Põe uma vez mais aqui, para ficar registrado. 1 Pedro 1, 13. Para que essa evidência fique forte no seu coração, abençoado. Está aqui, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos esperar. Vamos acreditar que ela tem poder de curar, de edificar, de transformar todas as coisas em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Vamos colocar esse tema, essa palavra em prática. É como nós aprendemos na carta de Paulo aos Romanos. Não é só falar, falar, falar. Tem que crer no coração agora. A gente vai orar, declarar e crer com o coração. Fique de pé. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra de ânimo, por essa palavra de exortação, para a gente não desfalecer, para a gente não fugir, para a gente não desistir, Senhor, mas para a gente cumprir o nosso chamado até o fim. E eu quero cumprir, Senhor, o meu chamado até o fim. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as aflições que a gente encontra no caminho, Senhor, mesmo com todas as adversidades, o Senhor mostrou na palavra que o Senhor não desampara, que o Senhor coroa de honra, de milagres, de livramento, de proteção. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá recursos para vencer. O Senhor fez isso na vida de todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia. E José foi um exemplo que eu fiz aqui um breve relato, Senhor. Que passou por uma grande aflição em sua vida, Senhor. Mas que superou graças a Ti. Ele creu que Deus existe. Você também tem que acreditar, abençoado, confiar mesmo que Deus existe. Nas suas aflições. Tem aflições na vida que às vezes nos deixam abatidos. Eu sei. Entristecidos. Palavras que vêm dentro da nossa própria casa. De pessoas que é sangue do nosso sangue que nos faz chorar. Talvez você é essa pessoa que me ouve nesse momento e que está passando por essa situação. Sangue do meu sangue, pastor. Mas as palavras são tão duras. Vêm de uma forma tão ignorante que me causa dor, que me causa lágrimas. Eu choro. Eu recebo, amado irmão, você que me acompanha nesse momento, a essa transmissão, a essa oração. Deus, Ele assiste a nossa vida. Ele olha a nossa vida. E eu recebo que o que você está falando, confessando, orando, que você está crendo com o coração,
Porque se você está crendo com o coração, vai haver salvação nessa situação. Vai haver livramento, vai haver uma provisão do Senhor, porque Ele não desampara o seu justo, o seu escolhido. E eu creio, Deus. Eu recebo. Deus te ajudando a abençoar. E te dando condição de suportar. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda na nossa vida aqui na terra, Senhor, para que nenhuma situação de tristeza, de dor, desemprego, problema na família, filho nas drogas, filho ignorante, Senhor, venha prevalecer contra nós. Perseguição, preconceito, indiferença, injustiça, venha prevalecer contra a nossa vida, Senhor. Consola, meu Deus, esse coração que talvez está muito preocupado, muito angustiado, muito triste. Mantenha a sua fé, abençoado. Mantenha a sua confiança. Você que está se sentindo assim, você que está sentindo uma dor no seu corpo, mantenha a sua confiança. Você que está passando pelo desemprego, você que tem filho nas drogas, tenha esperança em Deus. Creia que Deus existe, em nome de Jesus. Creia que Deus existe. Faça a Deus o seu pedido. Chame a existência, abençoado, que você precisa nesse momento, em nome de Jesus. Fale com Deus e creia que esse Deus existe. Você que tem um pedido a fazer a Deus, você que nos acompanha nesse momento, faça isso. Coloque diante de Deus as suas necessidades, como ensina o apóstolo Paulo, através das orações e súplicas. Assim ensina o apóstolo da graça, a colocar diante do altar os nossos pedidos, aquele pedido que você trouxe no seu coração. Porque é assim que a gente traz um pedido na graça de Deus. A gente traz no coração e coloca diante do nosso Deus. Deus, esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. É isso que eu preciso, Deus. E eu creio que o Senhor existe e pode fazer por mim o que homem nenhum pode fazer nessa terra. Eu creio que o Senhor pode me curar, que o Senhor pode solucionar, pode me dar resposta, consertar, meu Deus, os meus caminhos, providenciar, prosperar a minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu recebo anjos ministrando, em nome de Jesus. Eu creio que Deus existe. Louve a Ele com suas palmas, bem forte. Recebo você tendo boas notícias do que você declarou, do que você determinou agora em nome de Jesus. Porque Deus existe. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus,
a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.